Oi, sejam bem-vindos ao Palavra de Encorajamento. Este quadro é para te incentivar e impulsionar a viver de forma plena a Palavra de Deus. Cada texto que vamos meditar será transformador para a tua vida. Já chegamos no mês de novembro. Tá passando muito rápido, meu Deus. Mas, como é de costume aqui, todo mês eu trago um salmo para o Palavra de Encorajamento. Eu vou falar sobre o Salmo 119. Eu vou ler 2 versos dele, porque ele é grande. E por isso eu escolhi dois versículos. Retrata muito o que a gente está falando aqui durante esses 2 meses. Eu acho que desde outubro, que eu estou falando sobre temor a Deus. E esse mês também é sobre ter o temor a Deus, como andar no temor a Deus, e que andar no temor de Deus traz para a nossa vida bênçãos, traz para a nossa vida uma vida abençoada. Então eu quero ler para vocês o Salmo 119, mas só 2 versículos, porque ele é gigante. Mas eu convido você a ler ele inteiro. Você vai ver que é maravilhoso. Quantas verdades vai sendo despertadas na nossa vida. A gente vai vendo a importância da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos traz tanta vida. Eu faço esse desafio para você ler todo o Salmo 119. Vamos ler os 2 versículos. É o 105 e vamos ler o 130. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. A revelação, 130 agora. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Eu vou orar para que essa palavra possa entrar no nosso coração e que o Espírito Santo nos revele os seus ensinamentos para nós. Senhor, eu te agradeço por mais um mês que o Senhor tem nos concedido aqui para estudar a tua palavra. Obrigada por estar gerando dentro de nós um coração cheio de temor a ti e a tua palavra. O Espírito Santo fala ao nosso coração, nos confronta, nos revela o que o Senhor quer nos revelar. Em nome de Jesus. Amém. Esse tema vem falando muito ao meu coração ultimamente sobre o temor ao Senhor. E temer a Deus às vezes nos assusta, né? Essa palavra temor. A gente já pensa o quê? Nossa, é para eu ter medo de Deus. E, na verdade, o temor é um autorrespeito, sabe? É um respeito grande que a gente tem, reverente a Deus, a quem Ele é. Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e nós fomos criados por Ele, devemos temer a Ele, ter esse respeito à pessoa que Ele é, de autoridade, Ele é um Deus supremo. Esse temor, quando a gente cuida dele no nosso coração, faz com que a gente ande por caminhos de forma direita, de forma correta. Faz com que a gente tema as coisas de Deus, o que é importante para Deus. Então, como é que a gente vai saber o que é importante para alguém que a gente quer agradar, que a gente quer honrar? É a gente fazendo algo que aquela pessoa goste, que a pessoa ela se agrade. E com Deus é a gente conhecendo a sua palavra. Quando a gente busca conhecer a Deus através da sua palavra, a gente vai sabendo o que agrada, o que deixa ele feliz, o que deixa ele olhando para os seus filhos, dizendo: eu me agrado desse meu filho, eu me agrado da conduta
desse meu filho. E a gente atrai o olhar de Deus, o cuidado, o zelo, a proteção de Deus para nós. Consequentemente, como Deus fala, ele diz que a recompensa, né, da obediência é as bênçãos, tem bênçãos para aqueles que obedecem a Ele. Então, a gente recebe todas as bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que o obedecem, para aqueles que o amam. Então, como podemos andar no temor do Senhor, guardando a sua palavra, mas apenas não guardando no nosso coração, tendo esse cuidado, mas também fazendo com que a gente viva essa palavra no nosso dia a dia. A gente lê, medita na palavra, mas a gente traz para nosso dia a dia, traz para o nosso dia a dia, traz para a nossa vida, traz para a nossa realidade. Um exemplo é Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz. O que a gente sabe nisso, a gente vê na palavra isso, mas como é que a gente coloca na nossa vida isso? Na nossa, na nossa casa, com aqueles que estão perto da gente. É a gente exercendo, a gente praticando, amando aqueles que estão perto de nós. A gente sendo paz para aqueles que estão ao nosso redor. A gente fugir da discórdia, fugir da briga, fugir de trazer tumulto para dentro da nossa casa, mas a gente estabelecer a paz. A gente dizer, Senhor, o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é um Deus de amor, e como imagem e semelhança tua, eu quero ser assim também. Me dá essa, essa autoridade, me ensina a ser amoroso, a ser bondoso, benigno, paciente, com aqueles que estão perto de mim. E Deus, ele vai ensinando. O Espírito Santo vai nos lapidando, vai nos ensinando no nosso dia a dia com as pessoas que estão perto de nós. E quem guarda e pratica a palavra de Deus demonstra um coração ensinável, um coração maleável, um coração que está aberto para aprender, para mudar. Isso faz com que a gente ande no temor de Deus. Olhar para as Escrituras como algo precioso, como algo verdadeiro que ela é. Um tesouro inestimável que a gente foi nos dado, foi colocado nas nossas mãos. E quando esse tesouro foi colocado em nossas mãos, a gente cuida dele, não joga para lá, não, a gente cuida daquilo que é caro, aquilo que custou caro, a gente zela por aquilo. Por isso, ter esse olhar de zelo, esse olhar de olhar para a palavra e dizer: Isso aqui é o meu tesouro, isso aqui é o meu tesouro, isso aqui é um tesouro que Deus me deu, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que honrar o que Deus me deu. E quando a gente reconhece isso, a gente está reconhecendo que essa mensagem foi enviada por Deus. Que essa mensagem não são apenas palavras, não, são palavras de vida. Por isso que ela tem poder, porque é a palavra de Deus, ela contém poder sobre nós, não são apenas histórias. Contém verdadeiras respostas, ajuda, direcionamento de Deus, do próprio Deus, para nós. Quando a gente decide andar, caminhar no temor de Deus, a gente está reconhecendo que só vale a pena andar neste mundo para fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. A gente percebe que tudo longe de Deus é ilusão, é problemas, as coisas ficam muito mais difíceis, ficam até insuportáveis. Mas com Deus, quando a gente decide caminhar com base na verdade de Deus, a gente está fazendo uma escolha sábia, uma escolha inteligente para o nosso futuro.
para a nossa vida. Andar no temor de Deus, eu estou escolhendo andar longe dos prazeres egoístas desse mundo. Quando eu tomo essa decisão, eu quero cumprir, Senhor, eu quero viver a Tua palavra. Eu sei que a Tua palavra traz vida para mim, ela traz proteção para mim. Eu abro mão de seguir a minha própria vontade, de seguir o que o mundo está dizendo que é maneiro, que é legal, que é melhor. Não. Eu sigo e dou voz à Tua palavra, à tua direção, à tua orientação. Então vai ser muito importante quando caminhamos no temor de Deus, é ter sempre a palavra de Deus na nossa boca. Assim como Deus, ele fala para Josué para meditar na palavra dia e noite. Está falando dela o tempo todo, trazendo a memória. Que é importante para nós, a gente lembrar. A gente esquece às vezes das coisas. Muitas coisas acontecem durante a nossa vida, durante o dia. A gente faz muita coisa e acaba que o que acontece? A gente esquece alguma coisa. É quando vem algum problema, fazendo com que a gente fique, sei lá, com medo, ou a gente fique impaciente, seja o que for que provoque dentro de você, dentro de nós. É importante ter esse contato com a palavra, que vai fazer com que você lembre nesses momentos. O Espírito Santo vai te trazer a memória, vai te lembrar a palavra de Deus. E tudo isso vai fazer com que ajude você a caminhar na direção certa, fazendo a coisa certa. Andar no temor do Senhor é fazer o certo por temer a Deus. É seguir a sua justiça em qualquer tempo, em qualquer lugar. Deus está nos convidando a buscá-lo de forma intencional, de forma sincera, de forma verdadeira, com uma conduta que o agrade. Que possamos ser sinceros, que possamos refletir, examinar a nós mesmos todos os dias se existe alguma coisa no nosso coração, se existe alguma coisa na nossa vida que precisa ser mudada, precisa ser transformada. Isso tudo é para aqueles que desejam realmente viver uma vida que agrada a Deus. Aqueles que escolheram dizer assim: Senhor, eu quero te honrar, eu quero te agradar com a minha vida, porque tu és justo, tu és santo, e por isso eu escolho andar em obediência, eu escolho no teu temor. O Espírito Santo, ele habita em nós e ele nos ajuda a, a reconhecer o nosso erro, a reconhecer ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é ele que nos convence. Então, quando a gente cuida para que a nossa vida, nosso coração esteja sensível à sua voz, a gente vai se deixar ser corrigido, a gente vai se deixar ser ensinado. Por isso que é muito importante aquele que anda no temor do Senhor ser humilde de coração. Assim como Jesus foi, de deixar ser conduzido, guiado pelo Espírito Santo, para que ele o leve para o centro da vontade de Deus, e não da nossa vontade, mas da vontade de Deus, que é melhor do que a nossa. Que possamos buscar coisas que o Senhor tem para nós, que possamos ser guardados, que Deus guarde o nosso coração de andar fora das coisas que não pertencem a Ele. Que Deus possa nos guardar o nosso caminho, para que possamos ser filhos tementes, filhos obedientes à sua voz. Que há uma bênção para aqueles que obedecem.
E eu vou ler para vocês Êxodo, capítulo 20, o 5 e o 6. Vou ler mais o 6 para vocês. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus estará conosco e com as nossas gerações, a nossa descendência. Então, veja a promessa de Deus para aqueles que o temem, aqueles que escolhem fazê-lo como seu Senhor, o seu único Deus. Você tem uma bênção que vai além de você. Isso, para mim, é mais incrível. Imagina, quem não quer ter uma família abençoada? Uma família onde onde as pessoas olhem e digam, nossa, aquela família tem a bênção de Deus, aquela família tem alguma coisa diferente nela. É abençoada, tem um favor de Deus. Espero que você deseje isso, você deseje a bênção do Senhor, que você deseje escolher temê-lo e alcançar o favor dele para a sua vida e para a sua família. Por fim, eu termino que andar no temor do Senhor é meditar todos os dias na sua palavra. Até o nosso coração está completamente cheio e sempre desejar a palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento espiritual. Assim como a gente alimenta o nosso corpo, que a gente possa alimentar o nosso espírito todos os dias. Isso eu digo a vocês, faz uma diferença. Leia a palavra de Deus todos os dias, mesmo que seja um capítulo por dia. Você vai ver, vai fazer uma diferença na sua vida. Porque aquele capítulo que você leu, e você começa a meditar nele, a destrinchar cada verso, você vai ver que algo poderoso vai sendo depositado na sua vida. E nos dias que você precisar, o Espírito Santo vai trazer à sua memória aquela palavra que você se alimentou diariamente. Quando um dia mal chegar, essa palavra vai vir saltando na sua mente, te trazendo vida, te trazendo esperança, te trazendo encorajamento. Então, eu te encorajo para que você possa ler a palavra de Deus todos os dias, se alimentar dela e deixar que o Espírito Santo encha você com a sua verdade. Obrigada a você que acompanha o Palavra de Encorajamento. Envie esse vídeo para alguém que você lembrou. Não se esquece de se inscrever aqui no... Não se esquece de ler o Salmo 119. É um desafio que eu dou a vocês, porque eu sei que o Espírito Santo tem mais para falar com você. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.